Luísa, a rigidez do Supremo Tribunal Federal sobre as Big Techs acaba sendo ampliada com esse plano golpista, do qual tratávamos agora há pouco. Qual é a avaliação das suas fontes sobre esse ponto? Tainá, desde o homem-bomba que se autoexplodiu aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, já havia uma avaliação de que o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais viria em boa hora. Com toda a operação da semana passada, que prendeu os militares envolvidos na trama golpista, e aí agora, ainda mais com a íntegra do relatório vindo à tona e detalhando de que forma isso estava sendo organizado no âmbito do próprio governo Bolsonaro e com a anuência do presidente, esse julgamento, a análise sobre esse tema da regulação das redes sociais ganha mais força e eleva, essa é a expectativa, a tendência do plenário do Supremo Tribunal Federal de estabelecer regras mais rígidas para regulamentação e operação das redes sociais no Brasil. O Pedro falou, que está em questão, a questão central é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala sobre essa questão de as empresas só poderem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros caso elas tenham se negado a cumprir decisões judiciais de remoção de conteúdo ou de suspensão de perfis. Mas a avaliação dos ministros é que é necessário, para ontem, uma postura mais proativa por parte das plataformas digitais para que haja um mecanismo que as próprias empresas consigam identificar discursos de ódio, discursos que incitem atos antidemocráticos, fake news também, para que isso não precise esperar por uma decisão judicial, para que as próprias plataformas possam fazer esse controle de conteúdo. É claro que isso gera bastante crítica por parte das empresas, porque isso realmente tem o poder de modificar a forma como elas funcionam hoje no Brasil, mas a avaliação do Supremo Tribunal Federal é de que do jeito que está hoje não dá e é preciso de alguma maneira, colocar um freio nesses conteúdos que têm o poder de viralizar. Eu acho que em relação a essas questões que o Pedro trouxe, Airbnb, por exemplo, Reclame Aqui, é um pouco peculiar, porque nesses sites não são exatamente redes sociais e não tem ali aquela coisa que a gente consegue encaminhar conteúdo, viralizar um conteúdo tão rápido. Eu acho que é mais uma plataforma ali nichada. Agora, para o WhatsApp, que o Pedro disse, e para Instagram, Facebook, enfim, o próprio Twitter, o X, que acabou justamente sendo bloqueado este ano por um tempo aqui no Brasil por se negar a cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, nessas, a avaliação de que realmente é preciso estabelecer um conjunto de regras que coloque um freio e que possa de alguma maneira, evitar a viralização, ou o compartilhamento rápido de informações falsas e discursos de ódio, porque depois que está na internet e viraliza, a gente sabe que os danos podem ser bastante grandes e difíceis de se reverter, E é claro que a gente fala muito disso num contexto de política, num contexto eleitoral, mas vai para muito além, E acho que o relatório da trama golpista, o relatório da Polícia Federal, acendeu nos ministros ainda mais esse senso de urgência para dar uma resposta a esse tema. O julgamento já está marcado há bastante tempo, bem anterior ao homem-bomba, inclusive. Chegou a entrar, como a Tainá disse, chegou a entrar na pauta do Supremo no ano passado. O Supremo acabou tirando de pauta e disse publicamente que era para dar espaço para o Congresso analisar esse tema. Havia, de fato, a leitura de que a arena política, o parlamento, era o lugar ideal para se discutir esse tipo de tema, o PL das fake news, mas o que aconteceu foi que o Congresso acabou não avançando sobre esse tema, não teve a proatividade que o Supremo esperava, e aí, com isso, a avaliação foi de que o tema é urgente e é preciso mostrar para as plataformas digitais aqui no Brasil que o Judiciário está atento e que é preciso, de fato, estabelecer regras mais duras, mais severas, para evitar a disseminação desses conteúdos indevidos. Posso fazer um complemento bem rápido? Claro, Pedro. Eu conversei hoje com o advogado especialista em direito digital, Renato Opsi Blum,
E ele fez uma observação interessante. Essas ações são muito antigas, de um tempo que a internet era outra, são meio obsoletas. Temos aqui um caso que envolve o Orkut, o outro caso que é de 2016 sobre o WhatsApp, o caso do Facebook também é super antigo. Então, muita coisa mudou de lá para cá, as empresas mudaram as suas políticas de tratamento de mediação de conteúdo, a tecnologia mudou também. Então, o STF teria que observar também que o mundo mudou de lá para cá. Não, e o próprio, desculpa, só para arrebatar rapidinho mesmo, a própria postura colaborativa das plataformas neste ano nas eleições foi considerada positiva pelo Judiciário, porque houve um cumprimento dos memorandos, dos acordos que foram firmados com o Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é realmente que esses planos, o que aconteceu de certo neste ano, seja colocado ali como uma regra, né? Como algo que obrigatoriamente as empresas precisem seguir daqui para frente. Eu estava conversando com um líder do Centrão, bastante experiente, que ele estava avaliando as Big Techs foram ingênuas. Porque a partir do momento que eles barraram no Congresso, é obviamente que o Supremo ia se debruçar e ser muito mais rígido. Se eles tivessem convencido por um acordo de meio termo do PL das fake news, hoje não tinha essa lamúria. Então, muitas vezes, bloquear um projeto no Congresso vai levar para o Supremo. E no Supremo, meu querido, a régua é forte e o martelo também. Então, por lá vai ser muito mais difícil que eles consigam avançar em algumas áreas. A gente está falando dos efeitos colaterais do inquérito do plano golpista.